Eu desejo que a graça, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo se aloje no seu coração, você possa experimentar esta graça, esta misericórdia e, sobretudo, o perdão de Deus para a sua vida. Eu escolhi para a nossa reflexão de hoje o Salmo 32, que também é um salmo de Davi, é um salmo que reflete a alegria, a bem-aventurança daquela pessoa que recebe o perdão de Deus. E eu leio este salmo registrado nas Sagradas Escrituras e diz assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite contra mim. Esta é uma experiência de Davi e a experiência de todo cristão quando se afasta da presença do Senhor, quando cai no pecado e ele se sente abatido, ele se sente abandonado. Não que Deus o tenha abandonado, mas esta é a sua sensação. E a palavra de Deus nos encoraja a confessar os nossos pecados a Deus. Embora Ele os conheça, é terapêutico abrir o seu coração e dizer para Deus o seu pecado. A palavra de Deus diz: confessai os vossos pecados uns aos outros para serdes curados. Isso é terapêutico. Imagina quando nós podemos recorrer ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus rico em misericórdia, que nos conhece, e quando abrimos o nosso coração, e o salmista experimentou isso, ele disse: enquanto eu calei, enquanto eu não confessei os meus pecados, eu envelheci, meus ossos envelheceram, eu gemia dia e noite, mas ele teve a experiência da confissão. Ele abriu o seu coração para Deus. E o Salmo 32, se você tiver oportunidade nesta manhã, neste dia, abra um exemplar das Sagradas Escrituras e leia todo o Salmo. Não temos tempo aqui para isso, mas você pode ler o Salmo 32 todo e você vai perceber a experiência do salmista. Enquanto eu calei, eu sofri, mas quando eu confessei o meu pecado, a minha iniquidade não mais ocultei, o Senhor perdoou o meu pecado. A palavra de Deus diz que nós precisamos confessar. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E foi por causa do meu pecado e do seu pecado que Jesus Cristo, nosso Senhor, foi até a cruz e ali Ele derramou o seu precioso sangue para nos purificar de todo pecado, para nos salvar de toda iniquidade. Então você pode estar dizendo aí: pastor, mas o meu pecado é imperdoável. Os erros que eu já cometi na vida, não há perdão. Eu quero dizer a você, meu amigo, minha amiga, que todo pecado pode ser perdoado por Jesus Cristo, nosso Senhor. Não há pecado tão profundo, não há iniquidade tão profunda que o Senhor não possa ir buscar e limpar pelo seu precioso sangue. Só há um pecado que é imperdoável. Só há um pecado que nos afasta eternamente de Deus, que é a rejeição de Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Quando nós rejeitamos Jesus, não há perdão, não há escapatória. O nosso destino eterno é o inferno, que Deus preparou não para o homem, mas para o diabo e seus anjos, os anjos que o acompanharam. Mas quando nós rejeitamos a Jesus, esse é o nosso destino eterno. Mas há um outro caminho, o caminho da confissão, e dizer: eu confessei os meus pecados e tu perdoaste a iniquidade dos meus pecados. Que isso aconteça na sua vida e você possa hoje se libertar disso e viver uma vida que alegre a Deus, uma vida plena. Que assim seja na minha e na sua vida. Amém.